A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs. Hoje eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos que está em Ezequiel, capítulo 37, que diz sobre a visão de um vale de ossos secos. A palavra vai dizer assim: Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruídos, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso aos seus ossos. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, e profetizei. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande, um exército extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu as nossas esperanças. Pereceu as nossas esperanças. Nós estamos cortados, portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. Irmãos, aqui nós vimos que esse povo, ele estava nesse cativeiro, estava sem esperança. Eles estavam desanimados, angustiados. Então aqui Deus quis mostrar para Ezequiel que esse povo, eles estavam desacreditados. Eles achavam que tudo estava perdido na vida deles. Então Deus quis mostrar para ele o desespero do povo. Deus quis mostrar para o profeta que por mais que esteja seco, por mais que estejam mortos, ainda vai haver esperança, porque tudo está nas mãos de Deus. Eu creio que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, será sempre. A Bíblia diz que ele não muda, por isso, ainda que nós estejamos verdadeiros ossos secos, ainda que as pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa convivência, talvez os nossos familiares, qualquer área, seja emocional, seja financeira, qualquer área, Deus, ele pode mudar essa situação. Sempre vai haver esperança, porque Deus, não há nada impossível para o Senhor. Deus, ele nos dá essa promessa nos dias de hoje. Quando nós achamos que não há mais esperança, mesmo não falando, às vezes as pessoas não falam, mas elas sentem. Mas Deus, não tem nenhum problema que Deus não possa resolver. Não tem nada impossível para o Senhor. Então, que cada um de nós venha ter certeza e crer que todos os momentos difíceis, de prova, é Deus, ele provando a nossa fé. E aqui então, irmãos, no versículo 23, Deus pergunta para o profeta: acaso poderá reviver estes ossos? Aí ele responde: Senhor, tu sabes, só tu sabes, se pode ou não. Como que dizendo: ó Senhor, é o Senhor quem sabe, pois é o Senhor que tem o poder. Aqui nós vimos que ele está mostrando que vai fazer com que o povo de Judá, por mais que eles estivessem com os ossos secos, Deus voltaria a dar vida para eles. Nessa palavra nós vimos que fica bem claro que o Senhor iria cumprir isso na história desse povo. Então, aquilo que aconteceu, irmãos, não seria impossível acontecer. Não era impossível Deus trazer a vida para aquele povo. Por mais que eles estivessem espalhados, estivessem mortos, aquele cativeiro não voltasse para aquela terra prometida. Porque para Deus não tem nada impossível. Isso não é algo que acontece só no tempo antigo, no tempo passado, não. Isso pode acontecer no nosso dia de hoje. Tudo é possível para o Senhor. Deus, ele
independente das nossas dificuldades, independente do que nós estejamos enfrentando no dia de hoje, Deus, Ele sempre vai nos dar a esperança, sempre vai fazer promessa, sempre Ele vai querer fazer um conserto, sempre Ele vai querer fazer uma aliança. Porque é Deus, é Ele que faz maravilhas no meio de nós. Ele quer se revelar ao seu povo. E Deus, a natureza dele é fazer maravilhas, é se revelar ao povo. É muito claro aqui, irmãos, que o milagre que Deus iria fazer, transformando aqueles ossos aqui em corpos vivos, nós vemos que aquele povo, Deus, na sua graça, Ele estava mostrando que Ele realmente tinha poder. Deus, Ele quer nos revelar, nos mostrar o poder dEle. Nós não precisamos entrar em desespero diante das dificuldades de nossa vida. Quando acontece alguma dificuldade em nossa vida, nós vemos que é uma oportunidade para Deus revelar o poder deles. Se os irmãos já ouviram um versículo que fala assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nós nunca vamos esquecer o que Deus fez na nossa vida, as curas, os milagres, as obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Quanto mais difícil a nossa situação, melhor é uma oportunidade para que Deus se revele no nosso meio. Então não tem o que dizer diante dessa situação, porque nós temos motivos de sobra para poder reclamar, para poder entrar em desespero, mas de modo nenhum nós devemos permanecer, seja qual for essa situação, seja qual for, sempre nós temos que lembrar que em Deus há esperança. Em Deus há esperança. A esperança, ela é a última que morre. A esperança, nela vai para além da morte. Nós podemos esperar em Todo-Poderoso. Em qualquer situação, irmãos, na vida ou na morte, nós temos que esperar em Deus. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. Então, se o Senhor é o nosso pastor, nós não devemos nos desesperar. Muitas das vezes a nossa vida pode acontecer algo desagradável. Muitas das vezes acontece algo que nós não conseguimos nem explicar, porque as dificuldades são grandes. Um dia nós estamos bem, outro dia nós já não estamos bem. Um dia nós temos um emprego, outro dia nós já estamos na rua procurando um emprego. Um dia nós estamos emprestando um dinheiro, outro dia nós estamos pedindo emprestado. Um dia nós estamos mal, enfermos, outro dia nós estamos com saúde. Então isso é muito relativo, mas nós precisamos sempre contar com o Senhor. Nas nossas necessidades nós temos que ter esperança em Deus, diante de toda essa situação, porque Ele age diferente em cada situação. Alguns entram em desespero, porque nós não sabemos a forma que nós iremos reagir diante das circunstâncias. Quando a dificuldade bate na nossa porta, nós não sabemos qual que será a nossa reação. Muitas vezes nós tentamos lutar com nossas próprias forças para sair daquele problema. Muitas das vezes o problema parece ser tão grande, tão maior, mas a nossa luta, quando nós lutamos com o nosso próprio braço, é em vão. Nós vemos quando nós lutamos com a força do nosso próprio braço, por mais abençoado que nós seja, por mais que nós seja uma pessoa sábia, por mais que nós nos esforçamos, todo cuidado, tudo não adianta, porque tudo é Deus. Só Deus sabe. Só Deus sabe agir, porque Ele é Deus do impossível. Porque ainda que a humanidade, ainda que as pessoas do nosso lado, à nossa volta, acham que tudo está perdido, não, nada está perdido. Enquanto há vida, ainda há esperança. Então aqui nós vemos que o Senhor, Ele mostra para o profeta Ezequiel que por mais que estivesse morto, o Senhor tem a chave da vida e da morte. Então o Senhor, basta uma palavra, basta uma ordem e tudo volta ao normal. Tudo volta da maneira que o Senhor deseja que esteja. Então não adianta nós nos desesperar. Como eu li aqui para os irmãos, no versículo que eu li aqui para os irmãos, nós devemos confiar no Senhor, esperar o tempo do Senhor. Em Deus, nós temos sempre que ter esperança.
Tudo está nas mãos de Deus, é Ele que nos guia. O nosso futuro pertence ao Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a direção para nós enfrentar os nossos problemas. Então, irmãos, essa palavra aqui é uma promessa, talvez até uma palavra de uma profecia, porque aqui nós vemos que o Senhor fala com Ezequiel para profetizar naqueles vales de ossos secos. E versículo anterior, nós vemos que Deus está prometendo um coração novo. Então, nós precisamos profetizar, nós devemos pregar, nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para essas pessoas. Nós, por mais que nós vê a situação em nossa volta, não tenha saída nos nossos olhos terrenos, nós não vê solução. Mas com os olhos espirituais, com os olhos de Deus espiritual, nós vemos que tudo é possível para aquele que crê. Então, Deus pode fazer entrar um espírito nessas pessoas que estão mortas, essas pessoas que estão secas, estão em cativeiro, e elas podem voltar a viver, pode tornar a se alegrar, pode tornar a contemplar as grandezas e as maravilhas de Deus, amém?